Paz do Senhor, bom dia, sexta-feira, fim da campanha da semana, segunda-feira começamos outra campanha. Deus te abençoe nesta madrugada de oração maravilhosa. Vamos trazer uma palavra aos nossos corações que está em Hebreus capítulo 11, verso 32 e 33. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Nesta madrugada, eu vou falar de Sansão. Sansão, ele teve a sua vida profetizada, revelada. Veio um anjo até a família, até os pais de Sansão, e revelou que ele seria um instrumento nas mãos do Espírito Santo, que ele seria separado, consagrado ao Senhor de uma forma diferenciada para vencer o inimigo principal de Israel na época, os filisteus. Sansão, veio uma profecia sobre a vida dele, ainda antes dele nascer, aos pais dele, dizendo que ele seria um instrumento de Deus para vencer os filisteus. A missão de Sansão era vencer os filisteus. O propósito para o qual ele nasceu foi vencer filisteus. Foi afugentar os filisteus, livrar Israel das mãos dos filisteus. Este foi o propósito da vida de Sansão. E, como acontece com muitos cristãos, ele fugiu dos propósitos de Deus para a vida dele. O Salmo 139, o verso 16, diz que no ventre de nossa mãe nós fomos entretecidos, nós fomos formados, gerados com um propósito. Provérbios capítulo 19 e o verso 21 diz que os propósitos de Deus prevalecerão, eles se cumprirão. Os propósitos de Deus vão acontecer na sua vida. A história de Sansão você deve conhecer. Ele se afastou dos propósitos que Deus tinha para a vida dele e começou a prostituir o direcionamento do Senhor ao povo judeu é que se casasse entre eles mesmos, não procurasse esposa em outra nação. E Sansão desobedeceu e foi se prostituir com Raabe, a prostituta, que se aproximou de Sansão para enganá-lo, descobrir como Deus operava a força na vida de Sansão, como Deus agia na vida de Sansão. Ela se aproximou para quebrar a comunhão de Sansão, para aprofundar Sansão no pecado. E Sansão, ele mergulhou no pecado, saiu fora dos planos de Deus, entristeceu a Deus muito, pois o desvio de Sansão ele foi longo, foi extenso, mas sempre ele se humilhando, pois quando os filisteus vinham sobre Israel, então Sansão ele dava lugar ao Espírito Santo e Deus livrava Israel
por meio da força de Sansão, usando Sansão. Mas o que aconteceu na vida de Sansão entristeceu muito a Deus, porque ele se envolvia com o pecado. Apesar dele se humilhar quando as circunstâncias eram contrárias, ele estava dando um mau exemplo, ele estava quebrando o seu voto de Nazireu, ele estava quebrando a sua santidade. E isso é um risco muito grande na vida do cristão. Sansão, ele se humilhava quando a circunstância lhe apertava. Os filisteus vinham sobre o povo de Israel para destruir Israel, e aí Sansão não tinha saída, ele se humilhava. Então ele ficava assim, entre altos e baixos. Ele ficava em uma região de risco muito grande. Mateus capítulo 16 e o verso 26 diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. São aqueles cristãos que estão brincando, que não estão vigiando, aqueles cristãos que conhecem a palavra de Deus, mas estão próximos do pecado. Quando vem uma circunstância que lhes arrocham, que lhes causam um aperto, então eles se humilham e vão orar, mas depois já fraquejam, se envolvem com o pecado. São os crentes Sansões, que se parecem com Sansão. Mas o nosso Deus, quando Ele permitiu que você nascesse, Ele sabia que você ia cumprir o propósito dele. Você nasceu para vencer, você nasceu para cumprir um propósito. E a sua vida foi profetizada. Como eu disse, Salmo 139, o verso 16. Os seus dias foram escritos em um livro do nosso Senhor. E o plano de Deus para a sua vida, ele vai acontecer em nome de Jesus. Mesmo que tenha que acontecer como o que aconteceu com Sansão. É claro que Sansão, o Senhor, ele sabia que Sansão iria se humilhar, iria se arrepender. O tema desta palavra, nesta madrugada, é arrependimento. Então o Senhor, ele levou Sansão para uma situação extrema de sofrimento, para que Sansão se arrependesse. O Senhor sabia que Sansão ia se arrepender. Tem muitos cristãos hoje que o Senhor nem leva para uma situação de arrependimento, porque na sua onisciência, o Senhor sabe que esta pessoa não vai se arrepender. O Senhor nem leva ela para uma situação de arrependimento. Mas tem a outra situação. A pessoa que está envolvida com o pecado, ela entra debaixo de um jugo de Satanás, do diabo. Jesus falou: eu estou aqui, sou real, vim trazer vida e vida com abundância. Mas o inimigo, ele é real também, e ele veio trazer morte. João 10 e o verso 10. Ele veio roubar, matar e destruir. Então, tem cristãos que estão fora do plano de Deus, e Deus sabe que se arrochar ele não vai se arrepender. Mas esse cristão, ele está debaixo de uma lei. Gálatas 6 e o verso 7. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se o cristão está envolvido com o pecado, o diabo vem com ele tendo legalidade, portas abertas. O diabo vem e se aproxima e não recua, porque tem ali legalidade do pecado, do cristão carnal, afastado, frio. E o que o diabo faz? Vai judiando, vai desfigurando a imagem de Deus na vida desse cristão. E esse cristão vai ficando feio, este cristão ele vai se apegando às coisas físicas, materiais, e ele vai enfraquecendo, e o inimigo vai fazendo este cristão entrar por um caminho de muito sofrimento. Então, o que a palavra de Deus diz nesta madrugada? Para você se arrepender e voltar para o centro do plano.
A palavra de Deus diz nesta madrugada para você se arrepender da sua situação que você está vivendo, de distanciamento, de esfriamento, e voltar para o alinhamento, assim nos céus como na terra, estabilizar a sua vida espiritual, equilibrar a sua vida espiritual. Quando há um desequilíbrio, quando há uma desestabilização, quando não estamos alinhados com os céus, a vontade dos céus acontecendo na terra, nós sofremos as consequências. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. O inimigo, na vida de Jó, ele aprontou sem ter legalidade. Agora imagina tendo legalidade na sua vida. Que estrago o inimigo vai fazer? Mas existe uma solução. Nosso Deus é perdoador. Ele quer reiniciar a sua história hoje e trazer você para a galeria dos heróis da fé. Olha que lindo. A vida de Sansão, a sua maior parte, Sansão esteve desviado, afastado, longe dos caminhos do Senhor. Porém, o Senhor via no coração de Sansão um coração que se quebrantava. E Deus, levando Sansão para uma situação extrema, de absurdo sofrimento, os filisteus prenderam ele e cegaram ele, e começaram a usar Sansão como se usa um animal, em um engenho. E batiam nele, e ele sofrendo absurdamente. Então aí ele se arrependeu e falou uma frase linda de Sansão: Senhor, se voltares a agir em mim com a tua força, eu vou cumprir o teu propósito. Vou destruir Filisteu hoje. Vou destruir filisteus no final da minha vida. E Sansão, ele matou mais filisteu no dia da sua morte, pois ele falou para Deus: Deus, que os filisteus me levem para as colunas, perto das colunas principais deste estádio, né? Era tipo um estádio, tinha ali mais de 3.000 filisteus, guerreiros, e Sansão derrubou aquelas colunas e as estruturas caíram em cima daqueles filisteus e matou mais de 3.000 filisteus naquele dia. Então, quando Sansão se arrependeu, o Espírito do Senhor tomou Sansão novamente e ele cumpriu o seu propósito em um dia, mais do que em toda a sua vida. Ele matou mais filisteu no último dia da sua vida do que em toda a sua vida. Então o Senhor quer que nos arrependamos, porque o nosso Deus é um Deus de nova chance, é um Deus de reinício, é um Deus de recomeço, Ele é um Deus perdoador. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. A Bíblia, ela diz que não tem perdão somente para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Sansão, ele se arrependeu, obteve o perdão dos seus pecados e Deus finalizou a história de Sansão de uma forma muito bonita. O seu exemplo entristeceu a Deus durante toda a sua vida, um exemplo que não pode ser seguido por ninguém, mas Deus fez com que os propósitos dele se cumprissem na vida de Sansão. Se ele matou mais filisteus no final da sua vida, isso quer dizer que o propósito foi cumprido, porque os filisteus, ele demorou muitos anos para se restabelecer, se reerguerem, e Israel ficou livre do inimigo por um bom espaço de tempo. Então Sansão veio para a galeria dos heróis da fé. Arrepender-se dos nossos pecados é honroso. Arrepender-se dos nossos pecados alegra o coração do nosso Papai Celeste. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15 que há alegria nos céus quando um homem reconhece que é pecador, que é dependente, carente, necessitado, que sem o Espírito Santo nada pode fazer. Vamos orar agora pelos pedidos do caderno. Vamos orar pelos seus pedidos que está na live, pelos pedidos daqueles que estão próximos a nós e têm nos direcionado pedidos. E Deus é fiel. A Bíblia diz em Jeremias 33:3 que Deus responde, Ele responde. A sua palavra é fiel. E nós
Agradecemos a Deus por sua fidelidade, por sua perfeição. Ele não é filho do homem para que minta. Ezequiel 12, 25. Falando o Senhor, Ele cumprirá a sua palavra. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, intercedemos pelos pedidos do caderno. Intercedemos por todos os pedidos daqueles que estão na live, que estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, entra com providência, Pai, abre as portas. Ó Deus, liberta, cura, salva, batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus. Liberamos uma palavra, ó Pai, de vitória na vida dos teus servos que estão participando desta live e estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, cada pedido do caderno de oração, ó Pai, venha a ser atendido em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, esta oração, os teus ouvidos estão atentos, os teus olhos estão contemplando. Ó Deus, estamos impactando o mundo espiritual nesta madrugada por meio do teu sangue que nos dá acesso ao Santo dos Santos, por meio do teu sangue que está aspergido em nossos corações, por meio da cobertura do teu sangue, nós, ó Senhor, nos achegamos diante de ti e te pedimos, ó Papai Celeste, venha cumprir o teu propósito na vida de cada um daqueles que estão, ó Pai, sendo alcançados por este momento de oração. A tua perfeita vontade se cumpre em cada vida. Ó Senhor, venha livrar a cada um, ó Pai, da dor que está passando, mas todavia seja feita a tua vontade, a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por essa semana maravilhosa de oração, uma semana de vitória, muitas vitórias. Como eu tinha dito, este ano ainda vai acontecer muitas bênçãos, muitas bênçãos. Efésios 3:20 diz que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pensamos e imaginamos. O Espírito Santo tem falado ao meu coração